O clima no Supremo Tribunal Federal está pegando fogo. Mais uma vez, o ministro André Mendonça se levanta contra Alexandre de Moraes em uma discussão acalorada sobre os limites da investigação criminal no Brasil. E não para por aí. Mendonça também abriu nova divergência no julgamento do ex-presidente Fernando Collor de Mello, expondo ainda mais as tensões internas no STF. Será que estamos vendo nascer uma resistência dentro da Suprema Corte? Segura aí, porque o que aconteceu vai te deixar de queixo caído. Nós podemos tomar decisão, por exemplo, eu apoiaria, não precisa ter sigilo bancário e fiscal. Por que teríamos? Vamos acabar. Não, mas desculpa, qual a relação? Qual a relação disso com o que nós estamos discutindo? Nenhuma. A relação é gigante. Nenhuma. Porque eu estou invadindo as comunicações das pessoas. Qual é a diferença de raciocínio? Numa investigação, eu parto de um indivíduo para o todo. Eu estou querendo partir do todo para achar um indivíduo. Esse é o raciocínio que a gente precisa fazer. Não há lógica nisso. O que não vai se poder, na minha ótica, é quebrar o sigilo de todo mundo daquela região para depois ver quem que está envolvido. E os sequestrados morrem enquanto a polícia faz busca e apreensão em cada casa. Por isso que a questão não é simples. Se fosse simples, nós não estaríamos discutindo aqui. Por isso que são juízos de valores que nós precisamos fazer. Qual o limite de uma investigação? Não, estou falando por mim. Mas ninguém está aqui defendendo a arrastação. Vossa Excelência aqui, para defender o seu posicionamento, está dizendo que os demais estão isso, mas não é verdade. Eu estou dizendo que é isso, na minha opinião. Então nós vamos, e não são só as pesquisas do Google, nós estamos aqui autorizando as comunicações. Uma série de dados de um número indeterminado de pessoas. Por isso que eu estou falando, é um dilema. Qual o limite da investigação? Nós podemos tomar decisão, por exemplo, eu apoiaria, não precisa ter sigilo bancário e fiscal. Por que teríamos? Vamos acabar. Não, mas desculpa, qual a relação? Qual a relação disso com o que nós estamos discutindo? Nenhuma. A relação é gigante. Nenhuma. Porque eu estou invadindo as comunicações das pessoas. Não, mas há uma investigação prévia que aponta essa necessidade. Não tem nenhuma relação com acabar com o sigilo bancário das pessoas. Nenhuma relação. Eu, quando faço uma quebra dessa natureza, eu pego tudo. Eu pego o que tem de bom, o que tem de ruim, o que tem de intimidade, o que tem correlação com o crime específico, o que não tem. Quando se faz uma interceptação telefônica também. E tudo que não é relacionado é descartado. Mas é relacionado a pessoas determinadas. Da mesma forma, nós não a pessoas indeterminadas. Não, a pessoas indeterminadas. Todo mundo que ligar para aquele que estiver sendo grampeado é gravado. Mas, lógico. É a mesma coisa. Não, não é. Uma coisa é eu pegar um suspeito A, quebrar todos os e-mails dessa pessoa e vou ter as comunicações das pessoas com esse determinado indivíduo. Outra coisa é eu abrir para um número indeterminado de pessoas que falaram com outras pessoas. Mas é um indeterminado, determinável pela investigação. Eu gostaria que Vossa Excelência apontasse, porque essa é a importância da discussão, apontasse aonde estão sendo feitos abusos na prática pela polícia. Não estão sendo feitos. Até hoje não tem essa tese. Né? Não estão sendo feitos. Estamos discutindo isso hoje, a primeira vez. Ministro André, a espacialidade, mas serão feitos. A espacialidade e a temporalidade não satisfazem Vossa Excelência como critério de controle? Não, o que satisfaz é a fundada suspeita. Qual é a diferença de raciocínio? Numa investigação, eu parto de um indivíduo para o todo. Eu estou querendo partir do todo para achar um indivíduo. Esse é o raciocínio que a gente precisa fazer. Não há lógica nisso. O que não vai se poder, na minha ótica, é quebrar o sigilo de todo mundo daquela região para depois ver quem que está envolvido. E os sequestrados morrem enquanto a polícia faz busca e apreensão em cada casa. Por isso que a questão não é simples. Se fosse simples, nós não estaríamos discutindo aqui. Por isso que são juízos de valores que nós precisamos fazer. Qual o limite de uma investigação? Não, estou falando por mim. Mas ninguém está aqui defendendo a arrastação. Vossa Excelência aqui, para defender o seu posicionamento, está dizendo que os demais estão isso, mas não é verdade. Eu estou dizendo que é isso, na minha opinião. A grande questão é, eu preciso, à luz do meu entendimento, da existência de razões prévias e de fundada suspeita prévia. Qualquer medida, hoje, para eu abordar qualquer pessoa na rua, eu preciso de uma fundada suspeita. Aqui entendo as preocupações de Vossa Excelência e envolve uma questão até de um certo dilema, mas é a possibilidade de se abrir
para pessoas indeterminadas, sem que se tenha uma prévia suspeita dessa conduta. O que eu acho que há outras medidas invasivas mais pontuais, por exemplo, em casos de pedofilia. E as polícias fazem isso, você enviar, há uma suspeita de certas situações, enviar um programa espião a partir de certas procuras que as polícias fazem, e aí mas aí você está focando em uma pessoa que já havia prévia suspeita, e a partir dali você consegue alcançar uma rede de pornografia infantil, de pedofilia e de uma criminalidade mais sistêmica e organizada. O outro ponto é eu abrir, na minha opinião, de uma forma ampla, a pessoas com conceitos abertos, indeterminadas, mas determináveis. São conceitos abertos. O conceito que nós temos no Código de Processo Penal é uma fundada suspeita. Se há uma fundada suspeita, o juiz autoriza em relação a essas pessoas. E, logicamente, que a partir dessa pessoa, outras quebras podem ser feitas. Durante uma sessão no Supremo Tribunal Federal, André Mendonça confrontou Alexandre de Moraes sobre um tema polêmico: a quebra generalizada de sigilos bancários e comunicações para investigações criminais. Mendonça foi enfático, defendeu que, para haver acesso a dados pessoais, deve existir uma fundada suspeita contra indivíduos específicos, não uma autorização ampla para investigar qualquer pessoa numa determinada área. E ele alertou para o risco de transformar investigações em pescarias generalizadas, onde se invade a intimidade de milhares de cidadãos para encontrar um suspeito, contrariando a lógica e a legalidade prevista para a Constituição. Mas não parou por aí. No julgamento envolvendo Fernando Collor, Mendonça novamente foi voz solitária ao discordar de Alexandre de Moraes. Enquanto a maioria dos ministros votava para manter Collor preso, Mendonça defendeu a revogação da prisão, apontando que divergências na dosimetria da pena justificariam um novo recurso. Para ele, a redução da pena sugerida por vários ministros abre espaço para a revisão da sentença e impede a execução imediata da prisão. Ou seja, em dois casos distintos, André Mendonça se mostrou firme, técnico e disposto a enfrentar os ministros mais poderosos da corte para defender princípios constitucionais. Outro embate forte entre o ministro André Mendonça, do STF, e o ministro Alei de Moraes. Agora, no caso do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Vocês sabem o Fernando Collor de Mello? O Moraes, que é relator, de novo Moraes é relator. Moraes relator de este caso envolvendo suposta corrupção do Collor no âmbito da Lava Jato. Moraes disse que os últimos recursos não eram meramente protelatórios e disse que já houve trânsito em julgado. Acabou, não há mais recursos para o Collor, mandou recolher a prisão. O Collor está preso em um presídio em Maceió, Alagoas. A defesa, nessas últimas horas, está trabalhando para ver se consegue a domiciliar de Collor, baseado numa domiciliar humanitária por força de necessidades limitações de sua saúde. Laudos médicos já foram juntados aos autos agora há pouco. Agora, o que discorda o ministro André Mendonça do Moraes de novo discordando do Moraes agora no âmbito deste processo do Collor? O ministro André Mendonça votou pela revogação da prisão. Nós vamos entender isso aqui agora. Muitos estão dizendo, embora o Gilmar Mendes negou hoje de pé juntos, que a prisão do Collor não é uma prisão preparatória, um tubo de ensaio para a prisão do Bolsonaro. O Gilmar Mendes disse que não tem nada a ver. E se ele disse, nós devemos acreditar. Eu acho que nem tanto assim. O Gilmar Mendes, o senhor e a senhora vêm percebendo nos últimos anos, nas últimas décadas, que hora ele vota assim, amanhã ele vota assado, ele diz uma coisa, amanhã ele diz outra, não dá muito para confiar no Gilmar Mendes. Esta é a mais pura verdade. Então, se o Gilmar Mendes está dizendo que a prisão do Fernando Collor não é preparatória para a prisão do Bolsonaro, nós não devemos nem precisamos acreditar nessas palavras do Gilmar Mendes. Padece de falta de credibilidade já há muito tempo. Aliás, e é desagradável.
O doutor Gilmar Mendes, que já ofendeu os curitibanos, etc, etc, mais uma vez hoje fez gracejo, zombou do Sérgio Moro. Sempre, ele parece que é apaixonado pelo Sérgio Moro, que não vale muita coisa, Sérgio Moro. Mas ele humilha o Sérgio Moro até não mais poder. Desagradável, petulante, arrogante, o doutor Gilmar Ferreira Mendes. Vamos ver aqui, Mendonça diverge novamente e vota para revogar a prisão de Fernando Afonso Collor de Mello, ex-presidente da República. O julgamento foi retomado nesta segunda-feira, virtual. Veja, Gilmar Mendes, no final de semana passada, apresentou um destaque para tirar o julgamento desse terrível plenário virtual e levar para um julgamento presencial, onde todos poderiam, olho no olho, discutir as questões. Mas, bom, 24 horas depois, Gilmar Mendes recuou. Disse, não, pode ficar no julgamento virtual mesmo. Então dá para levar a sério Gilmar Ferreira Mendes? Não dá. É um fanfarrão. Perigoso. Julgamento foi retomado nessa segunda-feira, 28 de abril, no STF. Mas a maioria dos ministros já voltou para manter a decisão de Moraes. Sempre. Ministros do STF, onde Moraes for, Vossas Excelências vão. Não é assim? Unidos da Tijuca. O ministro do STF, André Mendonça, votou nesta segunda-feira para revogar a prisão do ex-presidente Fernando Collor de Mello e reconheceu o recurso da defesa para rever a dosimetria das penas. Se diz conhecer o recurso, não é reconhecer não. O estagiário aqui do Poder 360 tem que estudar um pouquinho de direito. Com o seu voto, Mendonça abriu a divergência e o placar para manter a decisão individual de Moraes, né? E, na verdade, ele está discordando, é voto divergente. Apesar disso, a maioria dos magistrados já acompanhou Moraes. Faltam ainda votar Gilmar Mendes e Nunes Marques. Nunes Marques. Está 6-1 para manter Collor preso. Para Mendonça, o fato de 4 ministros terem votado a favor do recurso de Collor para fixar sua pena em 4 anos de prisão e não 8 anos e 10 meses, como na sentença, é suficiente para admitir um novo recurso. Os advogados tentam reduzir a pena com base na divergência entre os votos dos ministros. Buscavam que prevalecesse a pena menor defendida por Mendonça, Nunes Marques, Toffoli e Gilmar. Toffoli e Gilmar. Ei, Brasilzão. Pro povo do dia 8, nada. O povo do dia 8 são terríveis pessoas, tal, né? Gente, nós não vivemos num tempo de Deus, não. Esses tempos são tempos de... Vocês aí que nominem isso do que for. Deus arrendou, parece mesmo, a esse negócio, parece que não quer retomar tão cedo. Collor aguarda a decisão sobre um pedido de prisão domiciliar humanitária, já que tem 75 anos e comorbidades. 75 anos e comorbidades graves, como Parkinson, apneia do sono grave e transtorno afetivo bipolar. Transtorno afetivo bipolar. Prisão de Collor. O Mendonça, muito mais do que o Cássio Nunes Marques, o Nunes Marques, ninguém acredita mais no Nunes Marques. O Mendonça está, aos poucos, oxalá continue assim, em progressão geométrica, está tomando a posição no STF, aquela que o ministro Marco Aurélio de Mello, ele enfrentava o Xandoca. E o Marco Aurélio de Mello não era Maria vai com as outras, não. Ele impunha o valor da sua cadeira. Então logo o Xandão chegou por lá e ele disse, ô Xandão, o senhor não é xerife aqui, o senhor é juiz. Outro dia ele disse numa entrevista, se eu lá estivesse, a coisa estaria um pouco diferente. Ele disse, faz falta o Marco Aurélio de Mello lá dentro. Eu sei que vocês vão dizer, mas o Marco Aurélio concedeu um habeas corpus uma vez. E quem nunca concedeu um habeas corpus que uma vez deu M? Parem de ser chatos, né? Alguém que defenda a Constituição no STF. Algum ministro que de fato seja uma barreira aos excessos dos outros 10 que seja. Esse ministro entrará para a história, seja quem for. Você aí, iludidozinho, iludidazinha, acha que é Fux. Fux é do jogo. Fux está interpretando um papel ali. Um ministro dentro dessa corte que resolver cumprir a Constituição e denunciar dentro do plenário virtual, dentro do plenário físico, dentro das turmas. E claro, já que o STF se transformou e agora todos eles gostam de falar pelos cotovelos, e não só dentro dos autos, um ministro que denunciasse os malfeitos.
fora também dos autos, dando entrevistas. Vamos dar a Gilmar Mendes um pouco do seu próprio veneno. A Barroso, a Flávio Dino, todos eles gostam de falar fora dos autos. Esse ministro, que seria realmente um ministro constitucional, teria que, nos seus votos, eu repito, seja em decisão monocrática, seja nas turmas, seja no plenário, esse ministro, ainda que fosse um ministro, ele deveria também abrir o bocão em entrevista, dando a esses faladores um pouco de seu próprio veneno. Denunciar o que está acontecendo. Era para ter um ministro, além de notável saber jurídico, reputação ilibada, que tivesse também a coragem que os tempos requerem. Era para ter um ministro, nesse momento, de fato, de desabrir da coragem. E que olhasse no plenário e denunciasse: Vossa Excelência não está respeitando a Constituição. Vossa Excelência está fazendo letra morta, mortíssima, muito enterrada. O artigo 5º da Constituição, o inciso tal do artigo 5º. Basta um ministro para desmontar isso tudo. Teremos esse ministro? Só o tempo dirá. Vamos ser otimistas. André Mendonça, por vezes, tem sido isso. Enquanto parte do Supremo parece cada vez mais disposta a ampliar o poder da investigação, sem limites, é claro, André Mendonça surge como uma voz em defesa da Constituição e das garantias individuais. Em tempos tão conturbados para o Judiciário e para o Brasil, ter ministros que não se dobram às pressões internas é essencial para a preservação do Estado do Direito. E você, acredita que André Mendonça está no caminho certo? Acha que o STF precisa de mais ministro com coragem para enfrentar os abusos de poder? Deixe a sua opinião nos comentários, curta esse vídeo e compartilhe para que mais pessoas saibam o que realmente está acontecendo nos bastidores do poder.